E para falar sobre o direito do consumidor, nós convidamos hoje, aqui na TV Araucária, para participar junto com a gente, o Dr. Petrus Tibur, que é advogado e professor de Direito do Consumidor e Direito Comercial na FACEAR, na faculdade aqui de Araucária. Bom, Dr. Petrus, falando em Direito do Consumidor, a polêmica é grande, né? A gente sabe disso. Com toda certeza. O Direito do Consumidor hoje é talvez uma das áreas onde o cidadão comum tem mais contato com problemas jurídicos, né? Hoje, as reclamações maiores envolvem a prestação de serviço, compra de produtos. Hoje as reclamações, a grande maioria das reclamações envolvem as concessionárias de serviço público. Telefonia, televisão a cabo, plano de saúde, bancos. Infelizmente, esses tipos de serviço, onde a gente tem poucos agentes vendendo, são onde nós, consumidores, estamos ali mais sujeitos a práticas abusivas, né? Bom, doutor, hoje a gente está acompanhando nos noticiários com relação à internet, a franquia que envolve a internet. Está bem complicado atualmente. O governo teve que intervir, né? Recentemente também. Isso, né? De fato, o que o governo fez foi basicamente tentar criar um pouco de freio a essa medida que as operadoras tentaram fazer, que era cortar a internet do pessoal. A internet quando alcançasse determinado volume de dados. Isso é abusivo, na medida em que você tem que dar um serviço mínimo, né? Aí, tudo bem, você pode ter uma velocidade de navegação maior para o número de dados, mas não pode impedir um acesso mínimo que seja a um serviço básico de internet. Então, basicamente, isso foi... O governo colocou um freio nas operadoras de celular. Doutor, por exemplo, hoje se fala muito em 3G, 4G. Isso. Muitas operadoras oferecem o serviço 4G, eu uso o 4G, mas, por exemplo, em algumas cidades da própria região metropolitana de Curitiba, o 4G não funciona. Eu pago o 4G, mas não recebe o serviço. Não recebo o serviço. Isso. Esse é um problema também mais clássico, né? Eles alegam dificuldades técnicas. A pergunta que a gente se faz é, se eu não tenho condições técnicas de vender, por que eu vendo? Então, se eu vendo, eu tenho que cumprir. Certo. O que eu recomendo para o consumidor, quando isso acontece, comigo também acontece, é basicamente tentar negociar com eles um pacote, um desconto no pacote. Falar, olha, aonde eu moro, a tecnologia não alcança, então em vez de eu pagar o pacote 4G, eu quero voltar a pagar um pacote 3G. Eles têm como saber disso. Agora é difícil, né? Para o próprio consumidor, se falando em termos de internet também, controlar o volume de dados. Como que o consumidor vai controlar esse volume de dados, saber se ultrapassou, se não ultrapassou? Isso. Existem alguns... Vai na confiança. Né? É isso. Você tem que acreditar que aquele volume de dados que está aparecendo no seu celular, que foi usado, né, foi realmente usado. Muitas vezes você fica até assustado pelo número de dados que você usou. Às vezes você não abriu o e-mail, não fez nada ali e disse que teve um número de dados, tem que ter uma certa confiança. E o segundo fato também é que se suspeita, né, não se sabe exatamente como é feita essa oferição de dados individualmente. Às vezes você tem no seu aparelho um número de dados que não bate com o número de dados da operadora. Então isso é uma coisa que cabe ao governo, via Anatel, fiscalizar melhor. Bom, uma outra reclamação frequente do consumidor é quando quer cancelar um plano de telefonia. Aí tem o 0800, Isso. Aí liga no 0800, o consumidor, digite 1, aí você digita 1, digite o 2, digite o 3, digite o 4, digite o 5, daí ninguém atende. É verdade. Doutor. E você não consegue cancelar. Isso. Infelizmente, isso é ensinado. As pessoas que trabalham com telemarketing, que estão assistindo a gente, vão saber o que eu estou falando. Isso é uma técnica de atendimento. Quer dizer, desatendimento, né? Sim. Que você acaba... Como a gente não tem muita concorrência, ele sabe que o sujeito acaba ficando com tanta raiva que desiste muitas vezes de cancelar. Desiste mesmo. Mas a ideia, quando me procuram falando disso, eu indico que não entre nessa via de contato. Esqueça o telefone e use o e-mail, por exemplo. Use algo que você tem uma prova escrita, que você entrou em contato com a operadora para pedir teu cancelamento. Normalmente, o que eu digo é que a resposta é muito melhor do que você imagina, muito mais rápido do que você imagina. Eu mesmo já passei situações de demorar uma hora e meia para tentar cancelar um serviço. Posteriormente fui lá, mandei por meio escrito,
10, 15 minutos o serviço estava cancelado sem maiores problemas. Então, eles contam muito com a nossa boa fé para fazer isso. Bom, doutor, ainda falando um pouco sobre o direito do consumidor, nós sabemos que muitas empresas oferecem serviços e serviços que você acaba não contratando porque quer. Serviços que são oferecidos ou empurrados, digamos assim. Isso. Por exemplo, uma assinatura de uma revista, né? Eu recebo uma revista e recebo o boleto para pagamento. Eu não pedi a revista. Né? Perfeito. Isso é uma prática abusiva. Isso não pode acontecer. Você pode ficar com a revista e não pagar nada. E dizer que não quer aquela revista. Mas isso é abusivo por si só. Você receber revista em casa sem pedir, cartão de crédito, cartão de débito. Isso tudo é prática abusiva e mais. Essas práticas dão direito, pouca gente sabe, só o fato de ele receber um cartão de crédito em casa sem ele ter pedido, ele pode pedir uma indenização no juizado especial da cidade. É mesmo? Então... Com relação ao cartão de crédito, a gente sabe também que uma outra polêmica é a questão da anuidade, né, que você acaba pagando junto com a fatura. Né, já vem o valor global, vem discriminado, mas na hora de pagar já vem o valor global. Isso. Geralmente é um valor pequeno, né, mas para o consumidor, né, se a gente for calcular o montante, né, de clientes que os bancos trabalham, é um volume bastante expressivo. Verdade. 3, 4, 5 reais em cima de 80, 90, 150 mil pessoas ou mais. Isso. Já dá um volume bastante grande. Né? Essa prática, né, é abusiva também de cobrar a anuidade sem o consumidor querer usufruir? Então vamos lá. A anuidade ela não é ilegal. Você pode cobrar. O que o consumidor pode fazer, se ele entender que aquela anuidade está muito cara, é negociar com a operadora do cartão. Porque hoje, basicamente, você pode até não trocar de bandeira, mas você pode trocar de administrador de cartão, de banco que administra seu cartão de crédito. Ou mesmo, se for muito cara a anuidade e você não está usando o cartão, deixar de usar aquele cartão. O que não pode, que as operadoras fazem muito, é embutirem ali a cobrança de um seguro. Seguro de proteção financeira. Esse não pode. Esse teria que ter sido contratado separadamente. Eu nunca posso contratar um seguro em qualquer contrato vinculado a ele. Isso é a tal venda casada. Todo mundo já ouviu falar, tal. Esse não pode. Que é esse valor que você colocou, 3, 4, 5 reais que estão lá e você recebe a fatura e fala, mas da onde que tem seguro no meu cartão? Eu não contratei nada disso. Então essa aqui, se você ligar no cartão falando que não quer mais que venha, ela não vem. Mas aí você vai perguntar para mim, mas poxa, o consumidor é que se incomoda? Infelizmente ainda é assim no Brasil. Pois é. Outra questão, garantia estendida, doutor. Né? A gente sabe que muitas pessoas já pagaram pelo produto, compraram eletrodomésticos, por exemplo, nas lojas, TV, fogão, geladeira, enfim. Né? E aí vem a tal da garantia estendida. Né? Muitas lojas, inclusive, só vendem se o consumidor pagar a garantia estendida. É uma prática legal? Não, absolutamente ilegal. A garantia, por si, ela é dada pelo fabricante. Todo produto tem uma garantia dada pelo fabricante. Essa história de garantia estendida é um suposto serviço vendido como um extra, se você quiser contratar, então não é obrigatório, em que o vendedor cobriria uma eventual garantia um prazo maior do que o próprio fabricante. O problema todo é o seguinte, se o fabricante me deu 1 ano de garantia, ele sabe que aquele produto, com mais de 1 ano, pode vir a não funcionar por motivos normais. Ora, por que alguém está me vendendo uma garantia, sabendo que se depois de 1 ano ele der problema, o fabricante vai dizer para mim que eu não tinha direito à garantia, porque o gasto do produto já não vai ser coberto pela garantia. Então a indicação que eu dou para todo mundo, não contrate garantia estendida. Se quiserem te vender garantia estendida junto com o produto, dizendo que não sai o produto se não comprar garantia estendida, chame o PROCON, chame a polícia, faça um escândalo, mas não use... É uma prática ilegal. É ilegal. É ilegal. Em determinadas compras, doutor, até quanto tempo o consumidor tem direito a pedir a troca do produto, por exemplo, com defeito? Tá certo. A lei diz que produtos que estragam rápido, vamos dizer assim, você tem 30 dias. Tá? No defeito, foi um defeito aparente. E produtos que duram mais, 90 dias. Quando o defeito for aparente, você não precisou levar num técnico para dizer aquilo. Se for um caso de técnico, aí é diferente.
Aí você tem um prazo, você leva para a assistência técnica do fabricante, eles têm 30 dias para arrumar. Se em 30 dias não arrumou, aí você escolhe o que você quer. Se você quer um desconto no valor do produto, para ficar com ele mesmo com defeito, você quer o dinheiro totalmente de volta, então aí a opção sempre é do consumidor. Mas aí quem pagaria essa conta? Quem paga a conta é o fabricante, e se o fabricante não puder ser localizado, o vendedor. O vendedor. Isso. Por exemplo, eu tenho um produto importado, para aquelas marcas meio exóticas. Sim. Né? Comprei lá o produto deu defeito. Você não tem como ir atrás do fabricante. Então, quem responde por ele, neste caso, é o vendedor. Muitas vendas acontecem pela internet, né? A gente sabe que chamada venda de catálogo, né, doutor? Isso, verdade. E aí, a garantia, você compra pela internet, você tem o catálogo na frente, uma imagem ilustrativa, não tem contato com o produto. Então é muito fácil de acontecer esse tipo de situação também, né? Isso, certeza. A compra, quando é feita fora do estabelecimento do vendedor, internet, telefone, catálogos que chegam na sua casa, ela é mais complicada, né? Você tem uma facilidade na hora de comprar, mas efetivamente você não viu o produto, não experimentou. Mas por isso a legislação brasileira tem o tal do direito de arrependimento, que é uma coisa muito interessante e funciona. Você comprou um produto pela internet, quando ele chegou na sua casa, você viu que não era aquilo que você queria, você tem direito a devolvê-lo sem maiores explicações e obter integralmente o valor que você pagou por ele. Tá? Agora, isso vai valer para um fornecedor que tenha representante no Brasil. Porque se ele não tiver representante no Brasil, ele não vai ser obrigado a fazer negócio com a gente no direito de arrependimento. Se for um site de vendas internacional... Aí ele não está sujeito à nossa lei. Então, uma das garantias que a gente dá para o consumidor comprar pela internet, a não ser que ele tenha muita confiança no site, né? Que ele compre primeiro num site reconhecido, num site nacional, ou que tenha um representante nacional. Que ali, não precisa ter defeito, tá? O pessoal também acha que é engraçado. Esse direito de arrependimento não diz direito a defeito. O produto veio do jeito que você queria. Vamos dar um exemplo, um perfume. Certo. Como ainda não inventaram ainda perfume pela internet, né? A gente não consegue sentir o cheiro. Chega lá o perfume e você quer dar de presente para sua esposa. Ela bota o perfume, aquele cheiro não agrada. O que você vai fazer? Perder o dinheiro? Não. Simplesmente bota ele no frasquinho onde ele estava, procura manter a embalagem, devolve em 7 dias do recebimento, vai devolver o dinheiro sem maiores problemas. Bom, doutor Petros, a gente sabe, né, que são várias situações, né? E a gente vai aproveitar também para convidar o senhor para participar outras vezes aqui. Né? Será um prazer. Para orientar, né, o nosso público, o pessoal que tem dúvidas. Né? Eu, por exemplo, tenho muitas dúvidas em relação ao direito do consumidor. Né? Muita gente também tem, a gente sabe disso. Né? E é um tema bastante polêmico, né? E a gente aproveita também para convidar o senhor então para voltar aqui na TV Araucária para falar mais sobre esse assunto. Estou às ordens e sempre que precisarem, contem comigo. Bom, nós conversamos aqui com o doutor Petros Tibu, que é advogado, professor de Direito do Consumidor e também Direito Comercial na FACEAR, na faculdade aqui de Araucária, falando hoje aqui no Jornal Regional sobre Direito do Consumidor. Nós vamos a um intervalo comercial e já já nós retornamos.